Salve pessoal, tudo bem com vocês? Nessa última semana teve a convenção do Partido Democrata que aconteceu em Chicago e se encerrou na quinta-feira. Na live que eu fiz na quarta, eu comentei um pouco sobre esse assunto. Eu mostrei que o Trump está começando a se sentir incomodado num cenário que até bem pouco tempo era de vitória fácil para ele. Esse incômodo abriu passagem para uma tentativa de colar a peste de comunista na Kamala Harris, o que mostra um pouco como vai ser a linha de ataque dele na campanha. Para quem quiser ver esse comentário, eu vou deixar o card do corte que eu fiz nessa live aqui em cima e o link na descrição. Na quinta-feira, teve o grande momento da convenção, que foi o discurso da agora candidata oficialmente ali, né, a Kamala Harris, aceitando a indicação. Esse discurso era bastante esperado para representar ali uma linha do que seria, do que ela ia falar, de qual que vai ser o tom ali da campanha, do enfrentamento com Trump e tudo mais. Para além do discurso, alguns outros desdobramentos agitaram a semana passada em termos de eleições, o que eu acho que cabe fazer um comentário aqui. O Trump vinha por uma vitória tranquila contra o Biden, o que eu já tinha falado, eu já falava desde o ano passado, né? Quando o Biden confirmou a tentativa de se reeleger, e agora a situação virou completamente. Não só a vitória fácil escorreu pelos dedos, como eu ainda arrisco a dizer que o Trump vai perder as eleições. E nesse vídeo eu vou explicar os motivos de achar isso. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Já queria pedir para deixar o joinha no vídeo, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações quem quiser ser avisado quando novos vídeos saírem. Eu queria agradecer também aos membros do canal pelo apoio fundamental que têm dado. É esse apoio que me permite seguir fazendo esse trabalho e melhorando ele com o tempo. Queria deixar a sugestão para quem quiser apoiar o canal para que se torne membro. A gente tem vídeos exclusivos, lives exclusivos e outros benefícios. Inclusive, ontem saiu mais um vídeo exclusivo para membros discutindo a questão da ética e da moral na política. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo e ver os detalhes direitinho. E para quem está chegando no canal agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. Para começo de conversa, é bom destacar que muito do que eu vou falar aqui é opinativo, é uma visão que eu tenho acompanhado das coisas, lendo e pesquisando sobre o assunto. A ideia aqui não é cravar nada ou vender uma análise infalível sobre a situação política dos Estados Unidos, é longe disso. A ideia aqui é reunir alguns elementos que eu já venho comentando nos últimos meses e atualizar com os desdobramentos da última semana na eleição dos Estados Unidos, desdobramentos que são importantes. Esse vídeo aqui não tem a pretensão de ser um guia definitivo, até porque a dinâmica de uma eleição é muito complexa, ela envolve vários fatores e as coisas podem mudar drasticamente de um dia para o outro. Isso é um alerta inicial que eu faço para deixar claro somente um ponto. Eu posso errar nas minhas previsões, nas minhas análises. Eu me preocuparei muito mais com um comentarista que tenta te vender um ar fajuto de seriedade e profissionalismo enquanto passa uma imagem de que não erra. Agora, eu faço esse comentário também até como uma forma de teste da minha visão de mundo, da minha interpretação das coisas. É um risco que eu me coloco para testar minhas interpretações, minhas teorias, minhas hipóteses sobre as coisas. Se eu acerto, passa a minha visão de mundo e a minha hipótese. E se eu erro, é um bom motivo ali de aprendizado para rever certas concepções. E por que eu afirmo aqui que, na minha opinião, o Trump perde essa eleição que antes era tido como ganho? O Trump ganhou a eleição em 2016 com um discurso antissistema bem forte que conseguiu arrastar para si muita gente desacreditada com a política. A política nos Estados Unidos já estava em crise, mas dá uma acentuada ali bem forte depois da crise de 2007, 2008, e há um rechaço muito forte em relação a essa promiscuidade entre a política e o setor privado. Com a crise financeira, acontece algo que meio que já virou regra. O setor privado cobra por desregulamentação, pelo afrouxamento das amarras do Estado. Aí esse afrouxamento acontece, o risco sobe, o setor privado mergulha o país numa crise por conta das suas aventuras e quem que paga a conta? O Estado. Esse é o socialismo dos ricos. O lucro é privatizado, o risco é socializado. E aí isso acontece nos Estados Unidos, gera uma crise enorme na política e tem um primeiro baque ali em relação ao eleitor. O sentimento é o de que o eleitorado foi traído, que os políticos estão de costas para eles, de que há uma grande complô ali, um grande jogo nos bastidores para prejudicar o cidadão comum. O Trump é bem assessorado, ele encaixa um discurso muito bem formatado para esse sentimento e constrói ali uma base. Em 2016 ele enfrenta a candidatura mais pró-sistema possível que ele poderia ter enfrentado e ele consegue vencer. E a linha antissistema continua na presidência. O sentimento é de que há um presidente no governo acossado por várias forças ocultas ali que está lutando pelo povo. E por todo esse período, o grande trunfo do Trump foi poder pautar o debate, poder encurralar os adversários, escolher o terreno do jogo em que a disputa vai ser feita. Isso dava uma vantagem bem grande para ele, pelo fato de que ele ditava a linguagem
e o campo da batalha e colocava os adversários para correr atrás dele. A eleição de 2020 acontece e tem uma confluência de fatores ali que contribuem para a derrota dele. A má gestão da pandemia, que ainda estava ali no auge, a facilidade do voto pelo correio, o apelo que o Biden tinha ao eleitorado que decidia a eleição ali em classes trabalhadoras, em alguns estados importantes e tudo mais. Mas o Trump, ele sai com um sentimento bem forte de que poderia ter vencido, ele ganha com facilidade as primárias dos republicanos de novo e liderava as pesquisas com muita tranquilidade até a desistência do Biden. A confiança era tanta que ele escolhe um vice pensando em uma vitória certa e pensando em uma continuidade em relação ao movimento que ele criou. O atentado que ele sofre ajuda a reforçar a imagem do antissistema, do cara lutando pelo país enquanto se comparava ao fraco e já cansado Biden. Só que isso tudo muda com a saída do Biden da disputa. A Kamala Harris unifica o partido rápido e já se lança em uma campanha numa crescente natural com essa entrada no jogo. Só que essa crescente dela gera um embalo que começa a incomodar o Trump, que vai dando alguns sinais de incômodo. Primeiro que ele começa questionando, né, o processo de escolha do Partido Democrata, se ela poderia ter sido escolhida da forma que foi. Depois ele parte para um ataque em relação à origem dela, sobre a sua origem de imigrantes, de uma filha de uma imigrante indiana com um imigrante jamaicano. Depois ele parte para uma crítica a alguns elementos do programa que ela começa a delinear ali com uma acusação bem vazia de comunismo. E agora ele tenta produzir um fato novo para tentar mexer no tabuleiro. E qual que é o fato novo agora? A desistência do Robert Kennedy Jr., que vinha em um sólido terceiro lugar nas pesquisas e começa a ver ali seus números caindo com a entrada da Kamala e encontra uma grande dificuldade para colocar o seu nome na urna para a eleição geral. O Kennedy é sobrinho do John F. Kennedy, né, o presidente lá, é filho do Robert Kennedy, que era irmão do John F. Kennedy, e sempre esteve ali nas fileiras do Partido Democrata. Ele sai como candidato independente agora, né? E no Clube dos Membros eu fiz uma análise com mais detalhes, discuti a perspectiva de uma terceira via nos Estados Unidos e tudo mais. Basicamente, o Kennedy já teria enormes dificuldades para se firmar como candidato em todos os lugares, ainda mais com essa polarização forte do jeito que estava. O Trump certamente mexeu ali os seus pauzinhos nos bastidores para essa retirada ser um fato novo em seu favor. Tanto que o timing dela foi logo depois da convenção do Partido Democrata e do discurso da Kamala Harris para tentar puxar o holofote de novo para si. Na sexta-feira, o Kennedy anunciou a suspensão da sua campanha, o apoio à candidatura do Trump para presidente. Ele, inclusive, participou de um comício ao lado do Trump. Isso pode deslocar alguns votos para o Trump num primeiro momento, mas eu acho que nem isso vai ser suficiente. Por quê? Por conta da linha dada pela Kamala Harris no seu discurso na convenção democrata. O discurso da Kamala Harris na convenção do Partido Democrata indicou o caminho que ela vai seguir para tentar vencer o Trump. O conteúdo desse discurso, sacramentando uma linha que ela vinha adotando na campanha até agora, mostra que dessa vez o enfrentamento vai ser diferente. Vai ser diferente até da própria linha que o Biden adotou em 2020 quando ele venceu o Trump. A Kamala Harris abandonou essa tática batida que eu considero fracassada, de forçar uma grande ameaça do adversário e tentar vender para si ali esse voto pró-democracia. E aí essa linha do vamos salvar a democracia ficou para trás e a linha vai ser um enfrentamento aberto contra o Trump. E não vai ser um enfrentamento qualquer, vai ser um enfrentamento embalado em uma retórica marcadamente classista. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. Se você pega o discurso da Kamala na convenção do Partido Democrata, o que tem ali? Uma pessoa aceitando a indicação como presidente, falando que ela vai ser a presidente dos trabalhadores e da classe média. A linha do discurso dela é a seguinte: o Trump é o candidato que vai governar para si mesmo, para os seus amiguinhos bilionários, e eu vou ser a candidata dos trabalhadores e da classe média. Ela invoca o passado dos pais, o passado de classe média que teve, a questão de criar uma economia de oportunidades, de poder investir nas pessoas, de poder desenvolver esse potencial das pessoas, de criar essa questão de oportunidade. Ela invoca até o passado, né, do American Dream, né? E a linha política que a Kamala vai adotar vai ser uma linha bem diferente em relação ao enfrentamento dessas figuras antissistema. Agora a Kamala vai adotar um discurso que, em certo sentido, pode até ser considerado populista, nesse sentido do populismo como uma retórica de mobilização política. É a retórica do povo contra a elite, mas dessa vez a elite é o Trump e os amigos bilionários dele. E a candidata que vai representar esses interesses do povo é a Kamala Harris. Isso vai ter que fazer o Trump recalcular a rota no discurso político. Ele estava acostumado a jogar na ofensiva e os adversários sendo colocados ali na defensiva. E agora? É ele que vai ser forçado a jogar na defensiva muitas vezes e talvez ele não consiga lidar com isso. Como será que ele vai reagir? Uma outra coisa que eu já comentei aqui no vídeo que saiu na sexta, quando eu coloquei um trechinho do vídeo da Oprah na convenção do Partido Democrata, é que acabou esse papo de identitarismo.
O Partido Democrata percebeu que abraçar o discurso identitário é uma furada gigantesca e é o caminho para a derrota. Nos quase 40 minutos do discurso da Kamala, nenhuma menção a essa questão de eleger a primeira mulher negra presidente. Nada disso. Toda a linha do discurso, quando esbarrava nessa questão de minorias, era uma linha fortemente universalista. Um discurso não de fortalecimento das diferenças, como é o marcante do identitarismo, mas o fortalecimento do que une após as diferenças. Isso pode parecer bobagem ou forçação de barra minha, mas vai agir como um elemento que vai quebrar a resistência na hora que a campanha tomar corpo e ocupar as ruas. Em um determinado momento do discurso da Kamala, ela menciona que, como procuradora, ela representava o povo. E aí ela emenda essa questão da justiça, afirmando que quando uma pessoa sofre injustiça, é todo mundo que está sofrendo a injustiça. Então você vê essa mudança de discurso muito forte em relação ao identitarismo, você vê essa marca do universalismo, e você vê muito presente nesse discurso dela. E aqui também cabe trazer dois elementos rápidos em relação ao discurso que muita gente acaba errando na análise. O primeiro é que ela teria falado apenas com a sua base. Essa é a linha do Urian Fancelli, no comentário dele na CNN de Portugal, no Flow News Internacional, que ele comentou também o discurso. Eu acho que é justamente o contrário. A impressão que eu tenho é que o Urian, muito por conta da sua adesão muito firme ali ao liberalismo, parte de uma ideia que não é mais atual nesse debate. A ideia da questão da frente ampla, de você ter o candidato em busca do eleitor de centro, que sempre tende à moderação para ampliar a base. Se tem uma coisa que os tempos atuais estão mostrando, é que esse eleitor de centro muitas vezes é uma grande ficção. O que tem hoje é o eleitor se engajando de acordo com vários elementos que são importantes ali para ele. Em momentos de contestação, de crise, esse cara vai ouvir justamente quem fala mais grosso e quem fala com mais ênfase em relação a esses problemas que ele está passando. Se esse discurso da Kamala contra o Trump conseguir entrar na mente do cidadão médio, que é independente, um cidadão que ela fez um apelo no seu discurso, ela tem muita chance. E se essa pessoa perceber que vai encontrar uma vazão, um sentimento de transformação, de reconstrução nacional, ela ganha em cima disso. E uma outra questão que merece ser debatida aqui é uma análise apressada que alguns setores da esquerda aqui parecem não ter muito o que falar e aí eles acabam fazendo essa análise. Eu vi alguns comentários na rede, especialmente na esquerda, falando que a Kamala perdeu o eleitorado jovem ao reafirmar o apoio dos Estados Unidos a Israel. Assim, eu não sei de onde esse povo tira informação para fazer essas afirmações com tanta ênfase. A política externa é uma das últimas preocupações do eleitorado dos Estados Unidos. Eu duvido que isso vai ser determinante por uma eventual vitória ou derrota por lá. O que realmente vai marcar é a questão da política doméstica, a retórica usada para enfrentar o Trump, e nesse caso eu acho que há alguns acertos, como eu já mencionei por aqui. E só que aqui tem um ponto que eu já tratei algumas vezes e eu vou tratar de novo. O programa que a Kamala parece que está abraçando é uma variação um pouco mais à esquerda dentro da realidade dos Estados Unidos, que é tão à direita que nenhuma social-democracia clássica eles conseguem implementar. Ela pode adotar uma linha de proteger o trabalhador, de proteger a classe média, mas se não entregar, alimenta a reação que pode derrubar ela no futuro. E como ela não abraça sequer uma plataforma social-democrata ao estilo europeia, uma plataforma que os Estados Unidos facilmente aplicariam, vai depender muito de política de aumento de renda, de redução do custo de vida e tudo mais. E é aqui que mora a dificuldade. Ela não vai enfrentar muitos interesses e nem está disposta a isso com as propostas que ela está enunciando até agora, salvo algumas exceções ali, né? O que vai sair disso tudo? A margem para erro é estreita, ainda mais para quem não aparenta enfrentar muitos interesses. O jogo dela é um jogo dentro do sistema, assim como o do próprio Trump. Será que há espaço para entrega do fortalecimento do trabalhador, da classe média, igual ela está prometendo? Veremos. E por fim, em relação ao Brasil, da minha parte, não tem oba-oba com Kamala Harris ou com o Partido Democrata. Não tem conversinha de vai planeta ou vitória da democracia. Eu sei muito bem o que eles são capazes de fazer no poder. Em termos conjunturais, hoje, não interessa uma desestabilização do Brasil por parte do Partido Democrata, mas isso pode muito bem mudar no futuro. Se a Kamala ganha de forma imponente do Trump e ofusca o movimento trumpista, os republicanos podem buscar novas lideranças e essa questão conjuntural ela passa. Aí é bom o Brasil ficar de olho, especialmente essa turma que se acha filial do Partido Democrata dos Estados Unidos. Se for do interesse deles atacar nossa soberania, nem essa postura vassala de certos setores da esquerda vai segurar isso. Então é bom ficar de olho. E no discurso, a Kamala fala muito de engrandecer, ela adota um tom nacionalista, patriótico, de fortalecer os Estados Unidos. E ela fala que vai lutar para ter a força armada mais letal e mais forte do mundo, que vai lutar
para fortalecer a OTAN, que vai lutar para proteger os interesses dos Estados Unidos como líder global. Então, assim, isso dá arrepio na espinha de quem ouve quando a gente está aqui embaixo. Então, vamos ficar atento. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha, se inscreva no canal, ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, né? Eu vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.